Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante: como saber se você está pronta para realizar uma cirurgia plástica. Nós vamos desvendar e esmiuçar tudo isso e todos os detalhes que você precisa ter em mente para saber se você está pronta para realizar um procedimento cirúrgico. Caso você ainda não me conheça, eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico, atuo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e especializado em cirurgias de contorno corporal avançada e cirurgias mamárias. Se você deseja receber conteúdo sobre cirurgia plástica, não se esqueça de se inscrever no canal para receber conteúdos como esse semanalmente. Então vamos para o vídeo. Primeiro fator importante para saber se você está pronta para realizar uma cirurgia plástica é a motivação. Por que eu desejo fazer essa cirurgia? Essa motivação, gente, tem que partir de vocês. Tem muitas pacientes que chegam aqui no consultório motivadas a realizar um procedimento cirúrgico, não porque elas se incomodam com algo no seu corpo, mas porque às vezes o marido falou, ou às vezes a amiga falou, ou às vezes ela acha que é o padrão que ela tem que ter de corpo, mas não necessariamente ela se incomoda com aquilo. Então, se você busca fazer um procedimento por essas escolhas, talvez você está buscando de forma errada. Agora, se você se incomoda com algo no seu corpo, depois de uma gestação, ou depois de uma perda ponderal, ou depois da idade, do envelhecimento, que você sentiu que fez uma diferença no seu corpo, isso está te incomodando, isso sim é uma busca verdadeira, porque você vai conseguir buscar uma melhora daquele contorno corporal que te incomoda para te satisfazer, às vezes, em usar uma roupa, em usar o biquíni, em ir para a praia e se sentir mais confortável com o que você deseja. Então é crucial que essa decisão, essa motivação parta de você, para você melhorar a sua autoimagem e a sua autoestima. Segundo, expectativas realistas. Isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui em consulta quando a paciente vem. É muito importante a gente alinhar as expectativas de resultados que essa paciente vai ter com o procedimento cirúrgico. Gente, as pessoas são diferentes, as anatomias são diferentes. É difícil você comparar uma amiga com uma outra, uma irmã com a outra. Às vezes até pacientes que são gêmeas, por exemplo, vão ter resultados diferentes, porque os corpos são diferentes, o sistema imunológico é diferente, a cicatrização vai ser diferente. Então, não se compare com suas amigas, com a rede social. Essas expectativas têm que ser reais. Existem pacientes que às vezes não estão dentro do seu peso ideal, que não praticam atividade física, que não possuem uma dieta balanceada. Esses pacientes, obviamente, vão ter um resultado às vezes inferior àquele paciente que já pratica atividade física, já está dentro do peso ideal, já possui uma rotina de atividade física. Então, o que eu falo, o fato de você não possuir esse hábito de vida mais saudável não te impossibilita de realizar um procedimento cirúrgico, mas você precisa ter a sua expectativa alinhada. E óbvio, depois no pós-operatório, se isso te estimular e te dar um ânimo para você mudar o seu estilo de vida, obviamente os resultados dessa cirurgia serão também otimizados. Então por isso que eu falo que a cirurgia plástica ela ajuda a melhorar a autoestima e às vezes até estimula o paciente a mudar a rotina de vida dele, o estilo de vida que ele possui por um estilo mais saudável. Terceiro, saúde física e mental. Gente, quando a gente vai fazer uma cirurgia plástica, a paciente precisa ter todos os critérios de segurança no sentido de saúde para realizar o procedimento cirúrgico. Ou seja, o paciente não pode ter nenhum problema de saúde descontrolado, como pressão alta, diabetes. O paciente não pode fumar, o paciente não pode fazer uso de nenhum tipo de hormônio, esteroide, que pode aumentar o risco de embolia no pós-operatório. O paciente precisa estar dentro de um peso ideal ou menos tolerável para realizar um procedimento cirúrgico, porque, obviamente, já existem estudos que mostram que pacientes que estão acima do peso apresentam um risco maior de intercorrências no pós-operatório e também apresentam um resultado estético inferior àqueles pacientes que estão mais próximos do peso ideal. Falando de saúde mental, isso é muito importante também. O pós-operatório é um momento muito delicado fisicamente, mas também mentalmente. Normalmente o paciente fica limitado e restrito a fazer alguns tipos de movimentos, elas possuem dor, elas às vezes são expostas a fragilidades no âmbito familiar, no sentido que às vezes não tem tanto suporte das pessoas que estão ao seu redor, e isso pode gerar um certo descontentamento da parte dela. Então, o que eu sempre falo? A saúde mental tem que estar em dia. É por isso que a gente inclui no nosso pós-operatório uma consulta pré e pós-operatório com a nossa psicóloga, no sentido, não no sentido de tratar vocês, gente, no sentido de falar, nossa, você acha que eu sou doido, eu preciso de uma consulta com a psicóloga?
psicóloga. Não, gente. Primeiro que consulta com um psicólogo não tem nada a ver com ser doido, tá? Significa cuidar da saúde mental, que isso é muito importante. É muito comum pacientes que estão super bem e no pós-operatório se sentem bem down, bem abaladas pelo processo em si, tá? Claro, é uma coisa transitória, mas o que a gente puder trazer de conforto, de melhoria, de trabalhar isso antes da cirurgia, para que você não se sinta assim, a gente vai fazer isso, tá? Quarto, tempo de recuperação. Isso é uma coisa muito importante a ser conversado com o seu cirurgião para determinar quanto tempo de recuperação você vai ter no seu pós-operatório. Existem cirurgias de menor porte que o tempo de recuperação obviamente é menor, a dor obviamente é menor, o inchaço vai ser menor e você consegue retornar à sua rotina de vida de uma forma mais rápida. E existem aqueles procedimentos de maior porte onde você vai ficar um tempo maior no sentido de recuperação, ou seja, às vezes até 45, 60 dias para voltar a uma rotina de vida normal, com atividade física e a rotina que você vivia antes da cirurgia. Então isso é uma coisa sempre a se pensar, tá? Principalmente para pacientes que moram fora da cidade onde a gente atende, onde a gente opera, pacientes que às vezes precisam voltar ao trabalho com um certo período, tudo isso precisa ser programado. Eu falo que não adianta a gente fazer uma cirurgia plástica e esperar que em uma semana você vai voltar à sua rotina de se expor ao sol, de pegar peso e não respeitar as orientações pós-operatórias. E isso é pedir para que ocorra uma intercorrência. Então, é necessário esse tempo que você precisa destinar para sua mente se recuperar daquele procedimento cirúrgico. Quinto, planejamento financeiro. Obviamente que a gente vai passar um orçamento detalhado para vocês, como a gente já explicou em vídeos anteriores aqui no YouTube, baseado nos honorários hospitalares, os honorários médicos, os honorários anestésicos, e nos honorários médicos vai incluir tudo que você precisa para ter um procedimento cirúrgico de forma mais segura e, obviamente, com maior conforto. Claro, gente, vocês precisam ter um planejamento para emergências. A gente está falando de um procedimento cirúrgico, então cirurgias podem acontecer intercorrências, mesmo fazendo o melhor preparo. O que a gente sempre fala é que a gente quer minimizar todos esses riscos. Porém, intercorrências podem acontecer. Então, às vezes, o paciente que não tem um plano de saúde, ou às vezes aquele paciente que fez um dinheiro contadinho só para fazer o procedimento cirúrgico, é sempre interessante você ter uma reserva, porque caso aconteça algo inesperado ou surge uma pedra no caminho ao longo da recuperação do pós-operatório, esse paciente tenha condições de fazer o tratamento adequado necessário para a recuperação completa. E sexto, escolhendo o seu cirurgião. Eu falo que a escolha do cirurgião ela tem que ser baseada, primeiro, em avaliar tecnicamente essa pessoa, se ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, se ela é reconhecida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso já vai trazer uma segurança maior que esse cirurgião teve um treinamento adequado para realizar os procedimentos cirúrgicos que você precisa. Óbvio, gente, que isso não é tudo que você precisa avaliar. Você também precisa avaliar como que foi a sua conexão com esse cirurgião na hora da consulta. Se ele te atendeu com profissionalismo, se ele foi detalhista, se ele teve a paciência e a calma de te explicar tudo nos mínimos detalhes, se ele foi realista, se ele te explicou as expectativas que você pode ter com esse procedimento. Eu falo que, além da técnica, essa conexão é super importante. Então, sempre vai ter aquele paciente que vai sentir aquela conexão maior com você. Então, se você sente aquela segurança no cirurgião, você viu que ele é tecnicamente capacitado e você gerou aquela confiança, esse é o cirurgião adequado para você. Então eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a determinar se vocês estão prontas ou não para realizar um procedimento cirúrgico. Esses são alguns dos aspectos importantes que você deve considerar antes de realizar uma cirurgia plástica. Então se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para receber mais conteúdos como esse, ou compartilhar para alguma amiga ou amigo que deseja fazer uma cirurgia plástica.